Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Desculpa a demora, tô ausente, né? Mas eu andei tendo uns probleminhas aí, umas coisas para resolver, não deu tempo de gravar o vídeo, mas eu tô aqui hoje, né? Mas hoje eu não vou dar continuidade à história. Hoje eu vou falar um pouquinho de mim para vocês me conhecerem um pouco e verem que tudo tem um fundamento na vida da gente, tudo. As coisas acontecem para nos ensinar, para a gente aprender. Então, eu sempre fui uma pessoa meio... Como é que eu vou dizer? Era ferro e fogo, entendeu? Era aquele hábito da gente desde adolescente. Eu sou aquariana e como boa aquariana eu sempre queria as coisas do meu jeito, né? Boa não, boa entre aspas, né? E eu achava que as coisas tinham que ser do meu jeito, tinha que ser como eu queria e tem coisas na vida da gente que acontecem que a gente tem que ter um limite para ir, tem que ter respeito pelos outros, pela opinião dos outros, né? E eu não pensava assim, infelizmente eu não pensava assim. E foram anos da minha vida pensando dessa forma, até o dia que aconteceu o fato ocorrido, né? Eu sempre fui uma pessoa assim muito... Eu sou uma pessoa extrovertida, eu não sou tímida, né? Eu sou muito falante, eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de conhecer as pessoas. E eu tive umas pessoas que entraram na minha vida, entendeu? Que foram para acrescentar. E eu achava que não tinha sido para isso. Mas enfim, quando eu descobri a doença, que eu operei, que eu tirei o seio, eu fiquei meio abalada. Mas logo em seguida eu me recuperei, eu já queria voltar a trabalhar, porque eu trabalhava na época. E passou um tempo, eu fui fazer a cirurgia de reconstrução e foi na cirurgia de reconstrução que eu tive o maior problema, que eu quase morri. Eu relatei isso para vocês, né? Só que a minha cabeça naquela época era outra. Eu sempre fui uma pessoa que eu discutia com Deus, eu brigava com Ele, porque as coisas não eram do jeito que eu queria. Eu discutia muito com Deus. Ele deve ter ficado com a orelha desse tamanho, de tanto ouvir lamentações, reclamações. E foi nesse momento da minha vida que eu fiz a reconstrução de mama, que eu fiquei a um passo da morte, que eu acordei. Eu acordei e eu vi, ali eu tive a certeza de que tudo que estava acontecendo na minha vida tinha um motivo. Tinha algo para eu aprender. E eu fui buscar para saber o que eu tinha que aprender com isso. E foi uma época da minha vida que estava uma turbulência muito grande. Eu estava sendo acusada de várias coisas que eu não tinha feito, não tinha mesmo. Se eu estava doente, se eu estava em cima de uma cama, semi-operada, com a minha barriga aberta, entendeu? Com uma bactéria que podia a qualquer hora cair na minha corrente sanguínea e me levar embora, eu não estava ali preocupada em fazer mal para ninguém, falar de alguém ou fazer qualquer coisa, para quem quer que seja. Eu estava no desespero, porque eu estava com um filho pequeno, de 8 anos, e eu sabia que eu tinha o medo, o receio de que algo acontecendo comigo que seria dele. Minha maior preocupação era essa. Porque mãe é mãe, né? Não tem jeito. Então eu estava com a minha vida numa turbulência muito grande, muito grande. E, como eu disse, sendo acusada de coisas que eu não tinha feito, porque a minha maior preocupação era o meu filho. E eu vim saber um tempo depois
que eu estava sendo acusada, eu recebi ameaças, enfim, tava uma loucura. E no auge do meu desespero, passando por tudo aquilo que eu estava passando, chegou uma hora que eu estava deitada, me lembro até hoje, pela janela do quarto eu olhei pro céu e eu pedi a Deus para me levar embora. Falei, Senhor, me leva porque eu não aguento mais. Eu não tenho mais forças, eu não tenho mais vontade de continuar aqui. Eu sei que o meu filho pode até sofrer, mas vai ter alguém que vai olhar por ele. E naquele momento ali no auge do desespero, a minha irmã estava comigo e ela colocou a mão no meu peito e ela orou comigo. Ela pediu, ela falou para mim, vamos orar, vamos rezar, pedir a Deus para interceder. E eu não conseguia rezar, não conseguia orar. Ela fez a oração, mas eu não conseguia, eu só chorava muito, muito mesmo. E eu falando para ela, eu não aguento mais. Ela, você aguenta sim, você é forte. E no auge do meu desespero, eu abracei ela, chorando. Ela fez aquela oração muito forte para mim, que eu senti. Aí eu me acalmei e dormi. E quando eu acordei diferente. Uma outra visão das coisas, uma outra visão do mundo, das pessoas. E ali eu sabia que eu tive a certeza que o que estava me causando mal maior não era a doença, era a falta de perdão. E ali eu resolvi perdoar todo mundo que estava envolvido nessa história. E ali eu orei por cada um dos que estavam envolvidos nessa história de me acusarem sem eu fazer nada. Eu orei por cada um, eu pedi a Deus que mostrasse a cada um deles que eu não tinha feito nada. Que se eu estava doente em cima de uma cama, eu não tinha como estar fazendo mal a ninguém, prejudicando ninguém. E eu orei e não demorou muito, Deus me mandou uma resposta. Aí eu protelei um pouco, né? Porque foi uma coisa muito rápida, mas eu protelei um pouquinho até o dia que eu resolvi sentar e conversar e expor tudo o que estava acontecendo, por que eu estava sendo acusada, do que eu estava sendo acusada, quais eram os motivos. Eu sentei, eu conversei, expus o meu lado, a história. E ali eu acho que eu encontrei a paz que eu buscava. E acho que as outras pessoas do outro lado também viram que eu não tinha nada a ver. E eu vou falar uma coisa para vocês. Esse perdão foi libertador. Foi libertador para mim, para mim. Porque ali eu tive condições de achar uma médica. Não demorou, acho que 2, 3 dias eu achei uma médica. E essa médica sentou comigo, me examinou, pediu os exames, descobriu o que estava acontecendo no meu corpo e ela cuidou de mim. É uma médica assim maravilhosa, ela cuidou de mim, ela me tirou daquela situação de quase morte. Ela descobriu que eu estava com uma bactéria que estava me comendo viva e ela me deu a medicação correta. E assim, ela não era minha médica, tá? Eu já conhecia, tinha passado algumas vezes com ela, mas ela não era minha médica. E encontrando com ela no hospital, no dia que eu estava indo fazer um curativo, que eu quase não andava direito, né? E aí eu encontrei com ela e ela falou pra mim, eu vou cuidar de você. E realmente foi o que ela fez. Ela cuidou, ela me deu a medicação correta. Eu conversei muito com ela, contei pra ela o que tinha acontecido.
E ela foi meio que uma psicóloga, né? Aí foi quando ela falou pra mim, o perdão é libertador. A partir do momento que você perdoa e que você se perdoa, as coisas mudam. E realmente foi dali pra frente que eu consegui dar uma mudança muito grande na minha vida. Eu fiquei bem, levaram 6 meses, mas o ferimento fechou, né? Não tinha condições de eu ir para o hospital para dar ponto, porque foi uma coisa absurda, absurda. Não tinha condições de eu entrar no centro cirúrgico para poder costurar minha barriga, mas no outro vídeo vocês vão saber disso. Então foi assim, dali para frente, depois que eu perdoei e depois que eu me perdoei, as coisas começaram a fluir, as coisas começaram a andar. Demorou 6 meses, eu fiquei bem, passou mais um tempinho, eu me entendi com essas pessoas que estavam me acusando de fazer coisas sem eu ter feito nada, mas a gente sentou, a gente conversou, foi mostrado, provado que eu não tinha participação nenhuma. E de lá pra cá eu fiquei bem, graças a Deus, eu fui me recuperando e hoje eu tô aqui contando pra vocês, certo? Foi difícil, não vou mentir não, mas eu cheguei aqui, tá bom? Então eu resolvi contar isso pra vocês conhecerem um pouquinho de mim, para vocês saberem que eu mudei e eu mudei muito, graças a Deus. E para dizer para vocês, não guardem mágoa no coração, não guardem raiva no coração. Perdoem, o perdão é libertador. Quando você perdoa, você está perdoando aos outros, está se perdoando. E quando você errar, não tenha medo de pedir perdão, peça perdão, entendeu? Foi através do perdão que eu me libertei e hoje eu estou aqui, narrando para vocês, certo? Então, gente, olha, uma feliz Páscoa para todos. Semana que vem eu volto para dar continuidade à história, certo? E peço a vocês que assistam esse vídeo, curtam, se quiserem compartilhar, fiquem à vontade, tá bom? Então, um beijo no coração, fiquem com Deus, feliz Páscoa, amanhã é domingo de Páscoa, eu tô gravando hoje, no sábado, tá? Já já eu vou colocar no canal, então vocês fiquem na santa paz de Deus. E é meu conselho hoje para vocês, perdoem, perdoem sempre. E se precisar, não tenham vergonha de pedir perdão, peçam perdão. O perdão é maravilhoso, perdoar é magnífico, perdoar é libertador, tá bom? Beijo, feliz Páscoa, fiquem com Deus.